Foi. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecendo os componentes da Comissão de Justiça e Redação. Declaro então aberta a reunião da Justiça e Redação, das Comissões de Justiça e Redação, no dia 11 de maio de 2026. Agradeço a presença dos funcionários, Luciano, que está nos acompanhando, Alexandre. Hoje, na verdade, eu gostaria de que o jurídico estivesse aqui, porque eu acho que das próximas reuniões nós vamos convocar também o jurídico para que ele explique, né, os pareceres para a gente, e tanto para nós quanto para a população que vai acompanhar. Talvez assim fique mais fácil de entender, de repente, termos jurídicos, enfim. Mas nesse caso aqui desse projeto também não é tão necessário, porque ele tá ao parecer pela constitucionalidade, então ele está bem tranquilo a constitucionalidade. Porém, o desenrolar e a matéria do projeto ela é um pouco dúbia, né? Nós temos alguns pontos que nós vamos levar e levar para votação para defender aquilo que a gente acha. Quero agradecer a vereadora Anderleia, que mais uma vez se faz presente, convidar todos os vereadores, principalmente os vereadores que estão apresentando o projeto também, o projeto que está sendo discutido, para que a gente possa discutir nessa comissão aqui, porque, de repente, não precisa só valer um posicionamento, né? Só o posicionamento do vereador Jean, do vereador Vilaça, da vereadora Tati, ou da comissão, porém, ter o princípio do contraditório, né? Para que a gente possa também ouvir o lado, não só em frias linhas do projeto, mas também de quem está fazendo o projeto. Nós vamos analisar hoje, conversar sobre o projeto 006/2026 LEG, do vereador Milton de M. Bernardes, vereador Gaiolinha. Dispõe sobre a proibição de canis no perímetro urbano do município de Marilândia do Sul. Estabelece limites à posse de cães, cria regras, fiscalização e penalidades rigorosas e dá outras providências. Então, assim, nós já discutimos sobre esse projeto, né? Nós estamos trazendo ele para a comissão e tornando público a nossa discussão que nós tivemos já em algumas ocasiões que estivemos reunidos. Eu vou ler, então, os artigos. Eu só vou ler os artigos para que fique mais ou menos claro, né, o que seria o pedido desses projetos aqui. Artigo 1º. Fica terminantemente proibida a instalação e manutenção e funcionamento de canis de qualquer natureza no perímetro urbano de Marilândia do Sul. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, considera-se canil, dentre outras coisas aqui, os locais, né, de hospedagem, adestramento, enfim. Artigo 3º. Fica estabelecido o limite máximo de 4 cães por imóvel urbano, devendo o responsável garantir alguns critérios aqui. Artigo 4º. É expressamente proibido no perímetro urbano, alguns detalhes aqui também, né, parágrafos dentro desse artigo. Artigo 5º. O estabelecimento ou imóvel que se enquadre como canil terão prazo improrrogável de 90 dias para encerrar e acabar com essa atividade. Artigo 6. A atividade de canil será permitida exclusivamente na zona rural, desde que atendidos algumas exigências aqui. Artigo 7º. A fiscalização será exercida por algumas incumbências também para a vigilância sanitária, setor de fiscalização do município, Secretaria de Meio Ambiente e apoio à Polícia Administrativa. Artigo 8º. Constatada a irregularidade, serão aplicadas as seguintes penalidades. Então, aqui dentro também tem as penalidades que aparecem no projeto. Fica autorizada a intermediação cautelar imediata, sem necessidade de notificação prévia, quando houver. Artigo 10. Qualquer cidadão poderá formalizar denúncia, sendo assegurado o sigilo do denunciante. Artigo 11, 11º. Artigo 11. O Poder Executivo regulamentará a lei no prazo de 60 dias. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, vamos lá. Como eu falei, nós temos o parecer jurídico que fala sobre a legalidade de apresentação desse projeto. Então, acredito, conversando com os nobres aqui e opinando que, como eu sou relator desse projeto, que vá com o parecer favorável quanto
a legalidade dele, sobre a constitucionalidade, né? Porém, é um assunto bem polêmico, bem difícil da gente tratar, conforme a gente já conversou ali. E então, é claro que tem a comissão do tema mesmo, da temática, que é a próxima comissão, que faz parte o vereador Vilaça, a vereadora Tati e o João Carlinho, que vai debruçar mesmo sobre isso e esmiuçar sobre o tema. Porém, nós já analisamos aqui algumas inconcordâncias, algumas coisas que não achamos que seria viável, né? Principalmente para o município que não tem suporte sobre animais. Então, vereadora Tati, se quiser explanar alguns pontos que a gente conversou, fica à vontade aí. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereador Vilaça, vereadora Anderleia, que está aqui presente. Eu, assim, analisando o projeto, né, como o próprio presidente já disse, é muito complexo. Eu cuido de 12 cachorros, na onde eu moro, em Nova Moreira. São todos cachorros abandonados. Então, eu fico me perguntando, com esse limite máximo de 4 cachorros, como que eu faço com os outros? Se na minha comunidade não tem um lugar adequado para que eles fiquem. É um barracão, adaptei para eles, já não é dos melhores, mas foi algo assim que foi o máximo que eu consegui. E eu fico me perguntando para as pessoas que assim amam animais. Como que vai ser isso? Você vê um cachorro na rua, você não poder ajudar? Porque barulho, e assim, entendo toda a situação do projeto, só que barulho existe em qualquer lugar. É moto fazendo barulho, é carro, é criança chorando. Então, não é só o pet que incomoda, eu acho que no dia a dia. E para isso existem outros meios, né? Pode-se ir até a saúde, fazer uma denúncia se tiver maus tratos, se não for condizente ali o que está acontecendo com o cachorro. Eu acho que existe N coisas que a gente possa dar sequência nisso, fora até mesmo do projeto. Também fico preocupada com a situação das associações que se dedicam. Nós tivemos aí a castração, e eu fiquei sabendo que vários da associação se revezaram para cuidar desses animais que foram castrados. Então, todo esse serviço, como que seria? Né? É algo assim muito delicado, muito minucioso da gente se colocar ali a colher, como se diz. Né? Mas, ao mesmo tempo, é algo que a gente vem a tratar com muita delicadeza aqui. Acredito que vamos ter um entendimento que é constitucional, sim, mas é um assunto muito delicado. Beleza, vereadora Tati. Com a palavra, o vereador Juscelino Vilaça. Senhor presidente, vereadora Tati, vereadora Anderleia, boa noite. Boa tarde, aliás. Eu vejo que esse projeto, embora ele procure atender uma parcela da população de Marilândia do Sul, ele vem, embora também tenha sido o parecer jurídico foi pela constitucionalidade do projeto, mas ele não vem acompanhado do impacto financeiro. Eu acho que se faz necessário. E outra coisa, existem alguns artigos aí que eu vejo na minha maneira de pensar, que é uma maneira abrupta de intervir na liberdade da pessoa de escolher a possibilidade de ter ou não 4 animais. Eu penso que o Estado ele tem que atuar para facilitar, para fazer com que a população conviva harmoniosamente, não que nós possamos, com determinada lei, de repente, criar um certo caos. Porque, na verdade, se todas as pessoas que têm acima de 4 animais abandonarem eles na rua, quem vai sofrer é a população de uma maneira geral. Com uma quantidade enorme de animais, que nós já sabemos que tem bastante, e vai aumentar mais ainda, porque ninguém vai ficar, desde a lei aprovada, vai ter que haver fiscalização. E ninguém vai ficar com flagrante dentro de casa. Quem tiver mais de 4 animais vai soltar para a rua. Isso é quase que certo. Né? Então, eu penso que a gente tem que ter cuidado em todo tipo de projeto que a gente apresenta, porque, às vezes, em vez de beneficiar, nós vamos prejudicar a grande maioria da população. Muito bem, Vilaça, vereador Vilaça, vereadora Tati, explanaram, né, algumas dos prejuízos que teremos caso seja aprovada essa lei. Acredito também, e quando o Vilaça fala que a pessoa vai ter que se desfazer de 2, 3, 10 animais, né, que tem gente que tem bastante animais em casa.
e que cuidam de vários animais, e não são animais que eles reproduzem nem para comércio nem para reprodução, mas que eles tiram da rua os animais que estão doentes. São pessoas que realmente se tocam com essa causa. Então, assim, ele vai ter que descartar um integrante da sua família, como se fosse um filho mesmo, né? Para mim, por exemplo, não é. Eu gosto de animal, gosto de tudo, mas essas pessoas, eles têm esses animais realmente como membro da família, como próprios filhos. E você imagina você ter uma lei agora que 90 dias ela vai entrar em vigor, ou 60 dias, não estou lembrado, mas ela vai entrar em vigor e a pessoa vai ter que descartar esses animais que fazem parte da sua família. Então, tem todos esses prejuízos. Acredito que seja um projeto que o vereador está pensando realmente no bem e melhorar o andar, né, desse problema que nós temos. Porém, eu acho que não é uma atitude certa no momento a ser tomada. Acho que poderia ter uma conscientização nas escolas, conscientização em associações, conscientização da prefeitura para com as pessoas, um apoio maior, de repente, né, do poder público, com o canil municipal, e aí sim começar a pensar, de repente, em fazer outras leis mais severas, como está sendo feito aqui. Então, a vereadora Anderleia, inclusive, nós estávamos conversando, ela ajuda bastante a cuidar de animais, conhece pessoas, né, que têm muitos animais. Vereadora Anderleia, se quiser fazer parte também, quiser usar a palavra, fica à vontade. Então, acredito também que a vereadora Anderleia também posiciona conforme a comissão aqui vem tomando o assunto. Boa noite, senhor presidente, vereadora Tati, vereador Vilaça, aos nossos funcionários dessa casa que sempre estão aqui nos acompanhando. Realmente, esse é um projeto bem polêmico, né? Nessa questão de animais. Se for... que nem a Tati mesmo falou, né? E quem tem aí seus animais de estimação, que tem todo cuidado, né? São bem tratados, e depois ter que dispor, se eu tenho 10, eu só vou poder ter 4, 6 eu vou ter que pôr na rua, né? Então, é como o vereador Vilaça também falou, isso só vem a prejudicar ainda mais, né, a questão do trabalho do poder público, nessa questão dos animais ficarem na rua. Se já está difícil da forma que está sendo, né? Com a associação da AMAR, estando cuidando, ajudando, e assim mesmo ainda existem as reclamações de algumas pessoas, né, que não estão de bom grado com o atendimento que a AMAR está prestando. Imagine esses cachorros jogados à rua aí, sem ninguém estar cuidando, sem ter esse apoio. Então, eu acho que o vereador tentou, sim, de uma forma... colocando o projeto para ver se conseguia melhorar, mas eu acredito que ele não analisou de fundo, né, o projeto dele, não colocou os prós e os contras, né, que aqui, na verdade, seriam mais contras do que o pró. Né? Então, assim, eu tenho a minha cachorra, é como se fosse uma filha, né? Às vezes as pessoas criticam, mas assim, é como se fosse uma filha mesmo, a gente cuida dela. E em questão do barulho, onde tem um, faz barulho, onde tiver 10, vai fazer barulho também da mesma forma, vai incomodar do mesmo jeito. Né? Se é uma pessoa que não gosta do animal, não importa. Se tiver um só lá para ser cuidado pelo proprietário ou pela associação, vai incomodar. Então, assim, eu estou de acordo com a comissão, né? Hoje até fiz questão de realmente vir nessa sessão agora, para poder estar colocando as minhas ideias, as minhas opiniões também dessa forma. Então, muito obrigada pela palavra, senhor presidente. Boa tarde. Muito obrigado, Anderleia. Então, assim, é um assunto realmente bem polêmico, bem difícil da gente tratar, tendo em vista nós estamos, desde sempre, né, tentando intermediar para o poder público, ajudar na questão dos animais abandonados, e assim, e isso vai realmente atrapalhar, né, vai atrapalhar bastante com relação às pessoas que realmente se preocupam com isso, e nós vamos encher mais ainda as ruas de animais. Enfim, então seria isso. Hoje a reunião era para tratar somente desse projeto. Nós já pedimos ao funcionário, nosso colaborador Luciano, que então o parecer, o qual eu sou relator, seja baseado nessas falas de hoje, e além de outras que nós temos dentro do projeto aqui, que eu vou passar posteriormente, para que a gente possa então emitir esse parecer
e para que possa liberar esse projeto já para a próxima comissão, pela celeridade, né, dos trabalhos. Declaro, então, se algum vereador quer falar mais alguma coisa? Não, senhor Vereador Vilaça? presidente. Tranquilo? Então, declaro encerrada a sessão da comissão, a sessão ordinária da Comissão de Justiça e Redação do dia 11 de maio de 2026. Boa tarde a todos.